Hare Krishna, bom dia a todos. Tudo bem, pessoal? Reverências. Então, sou Nissi Hernanda e a gente vai dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam aqui no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Hoje a gente vai ler o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 9, que é intitulado Orações de Brahma, verso número 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso diz: Tava Bhayam Dravina Deha Sunir Nimitam Shokas Priha Paribhavo Vipulas Shaloba Tavan Mameti Asada Vagrahati Mulam Yavam Nantengri Abhayam Pravrinita Loka. Tradução palavra por palavra. Tava, até então. Bhayam, medo. Dravina, riqueza. Deha, corpo. Surit, parentes. Nimitam, quanto a. Shoka, lamentação. Spriha, desejos. Paribhavaha, parafernália. Vipulaha, muito grande. Cha, também. Lobaha, avareza. Tavat, até este momento. Mama, meu. Iti, assim. Asat, perecíveis. Avagraha, compromisso. Artimulam, cheio de ansiedades. E avat, enquanto. Na, não. Te, vossos. Angrin, abhayam, seguros pés de lótus. Pravrinita, refugiam-se. Lokaha, as pessoas do mundo. Tradução e significados dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ó meu Senhor, as pessoas do mundo estão embaraçadas por todas as ansiedades materiais. Elas estão sempre com medo, sempre tentam proteger a riqueza, o corpo e os amigos. Estão cheias de lamentação e desejos e parafernálias ilegais, e avaramente baseiam seus compromissos nas concepções perecíveis de eu e meu. Enquanto não se refugiam em vossos seguros pés de lótus, elas estão cheias de tais ansiedades. Significado: pode ser que se pergunte como alguém pode pensar sempre no Senhor, no seu nome, na sua fama e na sua qualidade, etc., ao embaraçar-se com pensamentos de assuntos familiares. Todos no mundo material estão cheios de pensamentos sobre como manter a família, como proteger a riqueza, como acompanhar o ritmo dos amigos e parentes, etc. Deste modo, estão sempre temendo e se lamentando, tentando melhorar o seu status. Em resposta a essa pergunta, esse verso falado por Brahma é muito apropriado. Um devoto puro do Senhor nunca se considera o proprietário de sua casa. Ele entrega tudo ao controle supremo do Senhor e, dessa maneira, não vive preocupado com a manutenção da família ou com a proteção dos interesses da família. Por causa da sua rendição, não sente mais nenhuma atração por riqueza. Mesmo que se sinta atraído por riqueza, ele não a usa para o gozo dos sentidos, mas sim para o serviço ao Senhor. Pode ser que um devoto puro esteja atraído a acumular riqueza, assim como um homem comum, mas a diferença é que o devoto adquire dinheiro para o serviço ao Senhor, ao passo que o homem comum adquire dinheiro para o gozo dos seus sentidos. Assim, a aquisição de riqueza por parte de um devoto não é uma fonte de ansiedades, como acontece no caso do homem mundano. E porque um devoto puro aceita tudo no sentido de servir ao Senhor, os dentes venenosos do acúmulo de riqueza são extraídos. Se tira o veneno da cobra e ela morde uma pessoa, essa mordida não tem efeito fatal. Analogamente, a riqueza acumulada para a causa do Senhor não tem dentes venenosos, e o efeito não é fatal. O devoto puro nunca se enreda nos assuntos materiais mundanos, mesmo que esteja nesse mundo como se fosse um homem comum. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Iti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Repetindo o verso. Tava Bhayam Dravina de Hasurni Nimitam Shoka Spriha Paribhavo Vipulas Chaloba
tavan mametya sadava grahati mulam yavam natengriya bayam pravrinita loka. Ó meu Senhor, as pessoas do mundo estão embaraçadas por todas as ansiedades materiais. Elas estão sempre com medo, sempre tentam proteger a riqueza, o corpo e os amigos. Estão cheias de lamentação e desejos e parafernália ilegais, e avaramente baseiam seus compromissos nas concepções perecíveis de eu e meu. Enquanto não se refugiam em vossos seguros pés de lótus, elas estão cheias de tais ansiedades. Então, nesse verso, Brahma está recapitulando um ponto que é extremamente importante dentro da teologia do Srimad Bhagavatam. Né? Ele está falando que, basicamente, assim, as pessoas, elas, nesse mundo, todos nós, estamos assim, enredados diante de uma situação muito peculiar, onde a gente é constantemente apontado, né? Assim, nós temos constantemente explicitado para a gente uma situação onde nós vivemos numa situação de perplexidade nesse mundo, né? A gente tem que lidar com o sofrimento, a gente tem que lidar com a aparente falta de sentido da vida, né? O mundo, ele, de uma forma geral, passa por cima das nossas ambições, desejos, sonhos, né? A gente tem sempre que lidar com a sombra da morte. Isso é o que muitos filósofos contemporâneos chamam de absurdismo, né? O absurdo da vida, o inegável absurdo da vida. Então a gente vai ter, por exemplo, no mundo contemporâneo, vários filósofos, vários artistas que se debruçaram sobre essa questão, fizeram reflexões extremamente profundas sobre elas, né? Que a vida, ela parece assim insensível perante nós, o universo parece silencioso, a gente olha para o universo parece não responder aos nossos anseios de sentido, né? O mundo parece oco, vazio de sentido, e ao mesmo tempo a gente tem que lidar com um sofrimento constante e com o inevitável fim de todas as coisas, né? E Brahma está falando aqui, olha, apesar das pessoas terem que lidar com esse tipo de situação, né, de uma forma geral, elas não estão refletindo sobre isso. Todas as pessoas vão ter que lidar com a certeza da morte, né? Yudhishthira Maharaj, o famoso devoto de Krishna, irmão de Arjuna, ele vai falar isso também, né, no Mahabharata, quando ele é indagado sobre qual é a coisa mais maravilhosa desse mundo, ele vai falar, a coisa mais incrível desse mundo, a coisa mais maravilhosa, assim, que mais me chama a atenção é o fato de que nesse mundo, todo mundo tem que lidar com a sombra da morte o tempo todo. O tempo todo a gente é bombardeado de notícias de pessoas que estão morrendo, de seres que estão morrendo. Esse mundo, né, inclusive nos Vedas, é chamado de Mrityu Loka, o local da morte, né? A gente olha para todo lado e as estatísticas de morte não param de crescer, né? A gente olha animais morrendo, vegetais morrendo, pessoas morrendo em outro lado do mundo, pessoas morrendo do nosso lado, mas a gente vive como se a gente não tivesse perto da morte, né? E o Yudhishthira Maharaj falou, essa é a coisa mais incrível para mim. E Brahma está falando a mesma coisa. Brahma está falando assim, as pessoas, elas lidam com o fato de que esse mundo, ele é um mundo opressivo, de certa forma, constantemente, mas elas não estão buscando fazer uma reflexão filosófica, uma reflexão profunda, existencial sobre isso, porque elas estão o tempo todo sendo assaltadas pelos conceitos de eu e meu. O tempo todo elas estão tendo que proteger seu próprio status, o seu próprio, assim, realizar a própria manutenção da sua posição social, cuidar daquelas pessoas que possuem uma ligação inerente com elas, parentes, amigos, e para isso elas têm que acumular recursos, né? Então precisam do meu, né? Daquilo que vai estar sob sua custódia. As posses nesse mundo são difíceis de serem obtidas, e uma vez que elas são obtidas, elas são mais difíceis ainda de serem mantidas. Então Brahma está falando, como que alguém, diante de todo esse cenário, né, de que, por um lado, todo mundo é jogado diante de um labirinto de questões existenciais, mas, por outro lado, todo mundo tem tantas questões práticas, utilitaristas para lidar, e isso parece estafar a gente, sugar totalmente o nosso tempo, exaurir nossa energia, desviar o nosso foco mental, né? Como que a gente vai ter tempo para fazer esse tipo de reflexão apropriadamente se a gente está o tempo todo tendo que lidar com questões eminentemente práticas? Toda hora alguém está doente, você está doente, toda hora está faltando dinheiro para pagar uma conta, você tem que comprar alguma coisa, assim, questões práticas consomem a gente, o trabalho, né, consome boa parte do nosso dia ativo. Então Brahma, ele está levantando essa questão, e Prabhupada, ele aprofunda essa questão no seu significado, mas como Prabhupada costuma fazer de praxe nos seus significados, ele costuma já trazer as respostas para todas as questões
em cada significado, para que cada verso que a gente leia, ele seja meio que autocontido, ele já aponte para uma solução espiritual, já aponte para Krishna de certa forma, né? Então, a resposta que Brahma não trouxe diretamente na sua reflexão ainda aqui nesse verso, Prabhupada ele já aprofunda, né? E Prabhupada vai falar que, olha, um devoto, né, pela sua ligação intrínseca com Krishna, ele consegue dar conta disso. Por quê? Porque ele vincula as suas necessidades materiais, ele vincula assim, as suas próprias obrigações desse mundo, suas próprias atividades corriqueiras, cotidianas, que de outra forma seriam banais, que de outra forma elas não apontariam para uma busca existencial, ele já liga elas, já conecta todas elas a Krishna, né? E por conectá-las a Krishna, ele torna elas plenas de sentido, torna elas plenas de potência espiritual, tá? Então essa é a solução que o Prabhupada aponta aqui no seu significado. E esse dilema, esse debate que foi trazido aqui, ele é um debate assim clássico dentro, né, das reflexões teológicas védicas. Né? Existe o tipo de reflexão que é chamada reflexão upanishádica. Né? Os sábios que compuseram, né, a literatura upanishádica, que refletiram sobre ela, que debateram sobre ela, né? Upanishads são o suplemento mais filosófico, mais existencialista dos Vedas, né? Então, os sábios upanishádicos, eles tinham, normalmente, via de regra, assim, um comportamento bem pragmático de se afastar das questões sociais, se afastar das preocupações, das ocupações sociais tradicionais, né, e buscar refúgio na floresta, porque eles entendiam que esse tipo de ambiente, esse tipo de ruptura com a vida ordinária, facilitava esse tipo de reflexão. De certa forma, pode até facilitar mesmo, né? E esses sábios, eles ficaram conhecidos como mumukshus, né? Mumukshus, aqueles que buscam por mukti, aqueles que buscam pela liberação. Então eles buscavam por uma liberação espiritual, por uma liberação de Maya, da ilusão material, né? Dessa ilusão que forja pra gente uma identidade material falsa, que enche a nossa consciência com concepções errôneas sobre a realidade, que aliena a gente de Deus. Eles começavam a buscar um afastamento dessa Maya, um afastamento dessa ilusão, primeiro buscando um afastamento da condição social ordinária. Né? Eles se retiravam da sociedade, eles iam morar no meio da floresta, e com esse tipo de ruptura eles estavam tentando criar para eles um tipo de ambiente que era mais propício para esse tipo de reflexão. Mas, obviamente, isso não era possível de ser seguido, de ser imitado pela maior parte das pessoas. Né? A maior parte das pessoas não tinha como simplesmente deixar seus afazeres, deixar suas obrigações de lado e ir para o meio da floresta para poder ficar refletindo e tentando encontrar qual era o sentido da vida. Né? E o que acontece é que isso acaba criando um tipo de espiritualidade que é elitista, de certa forma, né? E aqui o Bhagavatam e a literatura purânica, essa literatura que traz contos, né, sobre Krishna, seus devotos, a literatura purânica, de uma forma geral, né, o Bhagavatam, eles vão dar uma resposta muito interessante para isso. Primeira coisa, o Bhagavatam vai seguir uma mesma linha de pensamento da Bhagavad Gita. No capítulo 3 da Bhagavad Gita, no final do terceiro capítulo da Bhagavad Gita, tem uma reflexão bem interessante, né? Arjuna pergunta para Krishna, por que às vezes, mesmo querendo fazer as coisas certas, eu acabo errando? Por que eu peco, mesmo quando eu não quero agir de forma errada? Né? E Krishna fala para Arjuna que o pecado, ele é assim, um inimigo, né? que a tudo devora, ele é o inimigo real, assim, né? das pessoas nesse mundo, dos seres corporificados. E Krishna fala que esse pecado, ele já está habitando em 3 lugares estratégicos. Ele fala que o pecado já habita os nossos sentidos, né? Então, assim, a nossa própria interação com o mundo, que é mediada pelos sentidos, ela já é contaminada, de certa forma, ela já é pecaminosa, de certa forma, né? Por que, por exemplo, a gente sente mais vontade de comer do que a gente de fato precisa de alimento, que a gente precisa de nutrição, né? De certa forma já é esse pecado aí impelindo a gente a buscar prazer egoísta, né? Tanto pessoa passando fome no mundo, mas a gente está preocupado em comer mais do que a gente precisa para satisfazer o paladar. Então os nossos sentidos, a nossa interação com o mundo, ela já é marcada por esse desejo egoísta, né? De buscar prazer, né? Então, assim, a gente já está afetado, né? Os nossos sentidos já são afetados por esse kama, por esse pecado, por essa luxúria, né?
Krishna também vai falar que esse pecado, que essa luxúria, ele habita na nossa mente, né? Ou seja, os nossos desejos, os nossos sentimentos já são inerentemente egoístas, né? E nesse sentido tem um sábio na nossa tradição chamado Madhvacharya que ele vai fazer um comentário bem interessante, né? Ele vai falar que esse egoísmo ele se manifesta tão forte nas nossas emoções que ele fala que quanto mais uma pessoa se preocupa com as suas próprias emoções, com os seus próprios sentimentos, mais essa pessoa se torna insensível aos sentimentos dos outros, né? Então, essa é a natureza da nossa mente. A nossa mente, ela cria, né, uma trama de desejos, de necessidades, e a gente vai perseguindo, né, esses desejos pessoais, e quanto mais a gente está focado nas nossas necessidades pessoais, individuais, mais a gente vai se tornando alienado das necessidades coletivas, né? Então, assim, os nossos sentimentos, eles também estão, assim, são pecaminosos, né, por natureza. E, por fim, o que acontece é que Krishna fala que existe um terceiro local no qual esse kama, no qual esse desejo egoísta, né, no qual esse pecado já habita, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir. Né? Então, nossa capacidade de fazer inferências sobre como esse mundo funciona, de tomar decisões, né? de entender as coisas, interpretar a realidade, também é enviesado, né? Também é enviesado através desse egoísmo. Então, assim, todas as nossas esferas de ação, né? Nossos sentidos, nossas emoções, nosso intelecto, nosso raciocínio lógico, todos eles são inerentemente egoístas nesse mundo, né? Se toda a nossa capacidade de agir nesse mundo já acaba tendo um viés egoísta, como é que a gente vai conseguir buscar liberação? Né? Como que a gente vai se liberar desse egoísmo? Porque a nossa própria tentativa de se liberar do egoísmo, no final das contas, ela já vai ser egoísta por si só. Então a gente não tem nenhuma capacidade, né? Nós, seres corporificados, a alma que está condicionada por essa maia, por essa ilusão, ela por si só ela não tem capacidade de conseguir romper esses vínculos com a energia material, de romper esse vínculo com o kama, né, com esse desejo egoísta, com essa luxúria, com esse pecado que Krishna aponta aí no final do capítulo 3 da Bhagavad Gita, tá? Então, o que o Bhagavatam vai falar é isso, que é isso mesmo, né? Ninguém, nem esses sábios que se refugiaram na floresta, eles têm condição de proporcionar esse tipo de ruptura pelo seu próprio esforço pessoal, pelo seu próprio esforço individual, tá? E aí o Bhagavatam, ele vai partir de uma linha muito interessante. Ele vai meio que levantar a ficha suja de todo mundo que, de certa forma, possui um tipo de prestígio dentro da cultura védica. E aí a gente vai ver, por exemplo, vários sábios, principalmente no 9º canto do Srimad Bhagavatam, que a gente está lendo no 3º, mas no 9º canto do Srimad Bhagavatam, existe a história de vários sábios que se refugiaram na floresta, que praticaram meditação, que praticaram austeridade, que praticaram penitências, e que no final das contas a sua própria disciplina, o seu próprio rigor comportamental, né, a sua própria força de caráter, a sua própria estoicidade não foi suficiente, não deu conta para salvar eles dessa ilusão material, para salvar eles da força desse kama, da força desse egoísmo. Né? Tem a história muito famosa de Saubhari Muni. Saubhari Muni é um sábio que ele era tão poderoso, ele tinha tantos poderes místicos e yógicos, que ele usa os poderes dele para ir para o fundo do mar, ele não vai nem para a floresta. Ele era assim, ele estava tão preocupado de se alienar desse mundo para não ter nenhum ruído, nenhum zumbido, nada que distraísse a meditação dele ali. Ele vai para dentro do mar. Ele se refugia dentro do mar e passa anos vivendo no fundo do mar. Assim, ele tinha tal poder místico que permitia ele ficar vivendo tanto tempo ali dentro. E ele fica meditando, completamente concentrado na meditação dele, né, por anos e anos e anos e anos no fundo do mar. E o que acontece é que em um dado momento, depois de muito tempo ali absorto na meditação, ele abre os olhos assim, né, por um breve momento, e nesse breve momento ele vê um casal de peixes copulando. E nesse momento isso distrai ele totalmente, né? Assim, ele começa a refletir de que aquele casal ali teria filhos, né? E ele também não tinha uma família, e ele fica tomado de desejo, né, sexual, porque ele vê o casal de peixes copulando, e ele resolve que ele também precisava daquele tipo de prazer, daquele tipo de desfrute, e isso arruína a meditação dele de
tantos anos embaixo da água, ou seja, ele tentou fugir, né, de todas as ciladas e armadilhas que poderiam ter para o processo dele de meditação, para o processo dele de autorrealização no fundo do mar. Mas mesmo lá, Kama perseguiu ele, mesmo lá os desejos egoístas, a tentação material perseguiu ele e ele sai, né, de dentro do mar. E o Bhagavatam fala que ele já era tão idoso que o corpo dele tremia, né, os tremores naturais assim, do envelhecimento, mas ele estava, de fato, assim, muito obcecado por conseguir prazer agora, né? Então, assim, não adiantou fugir, né? Não adiantou fugir por quê? Porque Kama não está só externamente, né? Porque essa luxúria, esse desejo egoísta, ele não existe só externamente. Como Krishna falou para Arjuna, ele já está dentro da gente, né? Ele já ocupou lugares estratégicos no nosso corpo, no nosso corpo, não só no nosso corpo físico, grosseiro, mas no nosso corpo sutil, no nosso corpo psíquico. Então, o que fazer para romper os vínculos, né, com essa Kama, com esse desejo egoísta, e se conectar em Krishna, e se conectar em Deus, no serviço a Deus? Então, Prabhupada falou uma coisa aqui muito interessante, que é o caminho que Krishna também aponta na Bhagavad Gita, e é o caminho que o Bhagavatam vai apontar naturalmente. Né? Nós não temos poder, nós não temos potência para, através do nosso próprio esforço individual, a gente provocar esse tipo de ruptura com Kama, com Maya, com a ilusão. Mas Krishna, ele é totalmente potente, né? Maya é uma energia de Krishna, então assim, Krishna, ele tem poder suficiente para redimir a gente, para salvar a gente. O próprio Krishna vai falar isso no final do capítulo 18 da Bhagavad Gita, né? Que é só ele que vai salvar a gente do karma, né? Que a gente tem que se render a ele. Então assim, Krishna pode fazer isso pra gente. Então a gente se rende a Krishna e Krishna salva a gente, né? A gente vai ver no Bhagavatam a história assim, de Krishna redimindo e salvando várias pessoas que, por um lado, eram consideradas assim, caídas, inaptas para alcançar a autorrealização, e, por outro lado, várias pessoas que eram consideradas super qualificadas, eram sábias, eram maduras, eram disciplinadas, sucumbindo porque tentaram fazer esse esforço pelas suas próprias habilidades, pelas suas próprias capacidades. Então, muitas vezes, a gente pode cair vítima dessa idolatria da performance. A gente pode achar que a nossa capacidade de ser disciplinado, de ser sábio, né, ela vai dar conta de resolver os problemas, e a gente pode substituir Krishna por ela. Né? Em vez de ser devotado a Krishna, confiar e depender de Deus, a gente pode confiar na nossa própria capacidade, mas a nossa capacidade individual, ela é sempre perecível, ela é sempre já contaminada por Kama, né? Então ela não dá conta de resolver os problemas. E aí, como é que o devoto faz, então, para poder se conectar a Krishna, apesar de todas as questões desse mundo? Prabhupada dá aqui a pista, ele conecta essas necessidades, esses afazeres, essas obrigações ao próprio Krishna, ao próprio serviço devocional, né? Porque sempre que a gente faz algo nesse mundo e oferece essa ação para Krishna, o nome disso se torna Jagya, né? Se torna um sacrifício, né? Algo que você ofereceu para Krishna. A palavra sacrifício é uma palavra que para a gente tem uma concepção um pouco pesada, né? Porque a gente normalmente interpreta sacrifício como algo penoso, algo difícil, algo duro, algo que a gente não gostaria de fazer. Mas a etimologia original da palavra sacrifício é sacrifício, trabalho sagrado, né? Então, Jagya é isso, esse trabalho sagrado. Qualquer atividade que a gente for fazer nesse mundo, cuidar dos nossos parentes, cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, trabalhar, fazer uma obra de arte, fazer uma pesquisa científica, administrar uma instituição, cuidar até da nossa própria sanidade mental através do entretenimento, né, tendo um momento de lazer, a gente pode fazer tudo isso como uma oferenda ao próprio Krishna. O próprio Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que o sábio, ele equilibra o seu trabalho com recreação, né? O sábio, ele é equilibrado em todos os sentidos, então até a recreação faz parte, né, desse Jagya, e pode ser oferecido para Krishna, né, como uma oferenda mesmo, né? Pode ser conectada a ele, tá? Então, essa capacidade da gente fazer qualquer atividade que existe nesse mundo como uma oferenda a Krishna, ela existe porque, na verdade, esse mundo todo
pertence a Krishna. Esse mundo todo emana de Krishna, né? Esse mundo todo é uma energia divina. O próprio Krishna vai falar isso no capítulo 10, né, da Bhagavad Gita, que toda a realidade material, espiritual, se origina dele, a Hansa Vasya Prabhu, né? Então, assim, tudo vem de Krishna, né? Então, se a gente entende que existe uma parte da realidade que pode ser habitada por Krishna, que pode ser habitada pela ilusão material, por Maya, mas que não pode ser habitada por Krishna, então, na prática, a gente está achando que a ilusão material ela é mais poderosa do que o próprio Krishna, porque existe uma parte desse mundo que pode ser conectada, que pode ser corrompida pela ilusão, mas que não pode ser purificada, redimida, ao ser conectada com Krishna, né? E não é isso que a teologia da Bhagavad Gita e do Bhagavatam ensina e aponta pra gente, né? Então, como que a gente faz para poder organizar a vida social, organizar a nossa vida prática, para que toda ela esteja, assim, amparada pelo serviço devocional, toda ela esteja conectada a um propósito espiritual. Para isso, existe um ponto dentro da nossa teologia que é o Varnashram, a organização da sociedade para que toda a vida social esteja conectada com Krishna, né? E esse ponto do Varnashram foi um conceito que Prabhupada reforçou muito nos 3 últimos anos que ele teve com a gente aqui nesse mundo material, né? Prabhupada falou bastante no final da sua vida que ele tinha feito 50% da sua missão, né? Que consistia em trazer a meditação no nome de Krishna, né? O cantar dos santos nomes, trazer a literatura revelada, Bhagavad Gita, o Bhagavatam, trazer a adoração das deidades, trazer Bhakti Yoga, o serviço devocional como ele explicar o que é o serviço devocional puro, pregar esse serviço devocional puro, exemplificar esse serviço devocional puro através de suas próprias ações, né? O Prabhupada falou que isso correspondia a 50% da sua missão. Mas 50% da missão ainda estava precisando ser cumprida. E que essa lacuna ele deixava para os seus discípulos, né? Que era Varnashram, né? E Varnashram é justamente isso. Justamente a gente aprender a exercer todos os ofícios sociais, todos os ofícios práticos da vida prática de uma forma conectada com Krishna, né? E é muito interessante para o Prabhupada, por exemplo, ele tem uma conversa bem famosa que ele teve com um professor russo, um professor de filosofia numa universidade russa. Essa conversa está registrada no livro Ciência da Autorrealização, né, que eles conversam sobre Varnashram em um determinado momento da conversa, e Prabhupada fala para esse professor que como Krishna mesmo criou Varnashram, como o próprio Krishna vai falar no capítulo 18 da Bhagavad Gita, Prabhupada fala que esse Varnashram, essa tendência de organizar a sociedade, organizar as nossas atividades práticas de uma forma que elas sejam teleológicas, ou seja, que elas tenham um propósito, que elas tenham um sentido, que elas apontem para um sentido, né, espiritual, isso já existe de forma inata em todo o mundo, em todas as culturas, né, que isso não é algo assim particular do Vaishnavismo, da consciência de Krishna, que essa tendência já existe no mundo todo, né? E a gente vê esse tipo de reflexão em várias culturas, né? Então, é bem interessante a gente dar uma olhada assim, no que outras tradições espirituais pensaram sobre isso, né? E como que elas estão refletindo e se engajando sobre esse tema. Então, por exemplo, dentro do cristianismo, tem muitas reflexões interessantes sobre esse Varnashram, né? Sobre como a gente pode fazer todas as nossas atividades cotidianas com a consciência espiritual, como uma oferenda para Deus. E aí, por exemplo, no final do século XIX, existiu um grande teólogo holandês, um teólogo cristão holandês, chamado Abraham Kuyper, né? Esse Abraham Kuyper, originalmente ele era um pastor, né? Ele era um teólogo, ele fez um doutorado em filosofia, em teologia, na época que doutorado nem era uma coisa usual, né? E depois ele assumiu assim o pastoreio, ele foi cuidar de uma igrejinha no interior da Holanda. E o Abraham Kuyper, ele era um grande intelectual. E quando ele chegou naquela igreja, aquela igreja era uma igreja assim, de pessoas assim, bem simples, né? No interiorzinho lá da Holanda, as pessoas eram, em geral, uma comunidade agrícola.
E o Abraham Kuyper, ele teve uma experiência muito marcante com aquelas pessoas, porque ele viu que todas elas eram muito mais piedosas, muito mais puras e assim, tinham um contato com Deus muito mais profundo do que ele. E ele era um teólogo, ele tinha feito um doutorado em teologia, em filosofia, né? Ele estava assim, lidando com o estado da arte da reflexão teológica, mas aquelas pessoas elas eram muito mais íntimas com Deus, porque mesmo ali no labor delas, agrícola, indo lá e plantando todo dia, elas faziam aquilo com o coração e estavam vendo Deus no todo da vida, né? Essa foi uma expressão que Abraham Kuyper usou bastante nos seus livros, né? E que nasceu do contato que ele teve com esse pessoal da igreja que ele pastoreou, né? Que eles estavam vendo Deus em todos os aspectos da vida, na relação ali que eles tinham com suas crianças, na hora que cuidavam da criança, eles viam a criança como uma dádiva de Deus, eles viam o próprio labor agrícola como uma dádiva de Deus. E essas pessoas oravam muito, né? Ele teve essa experiência que ele era o pastor da igreja, ele tinha que cuidar da igreja, mas todas as pessoas da igreja oravam para que um dia ele também pudesse ter esse tipo de visão de Deus, né? De ver Deus nas coisas práticas e não só numa abstração assim teológica, não só, né, numa reflexão, mas que visse Deus de forma prática, né? No solo da vida, nas experiências reais da vida real. E aí o Abraham Kuyper ele ficou profundamente emocionado, tocado por essa experiência que ele teve, e ele resolveu tentar ajudar a levar isso para todas as esferas da sociedade holandesa da época, né? E aí ele começa a fazer a reflexão que se tornou conhecida como a teologia das esferas de soberania de Deus, né? Ele vai falar que Deus não é Deus só do domínio religioso, do ambiente religioso. Deus não é Deus assim só do altar, da cerimônia religiosa. Deus é o Deus do todo da vida, em todos os aspectos, né? Deus está na ciência, Deus está na arte, Deus está na agricultura, está na economia, está na política, está em tudo isso. E todas essas esferas da vida têm que ser voltadas para Deus, né? Então o Kuyper, ele era um pastor. E aí depois disso ele resolve se tornar um jornalista, porque ele também tinha uma grande capacidade dissertativa, escrevia muito bem, né? E ele ele funda o próprio jornal dele e além disso ele era convidado para ser colunista em vários outros jornais, escrevia muito bem, escrevia sobre todos os assuntos assim, com um grande domínio técnico, grande capacidade, ele era um grande orador, né? Então, além de ser muito inteligente, ele era muito eloquente, as pessoas ficavam assim bem interessadas no discurso dele. E ele escrevia tanto assim que ele tinha alguns inimigos na época, algumas pessoas que não apreciavam ele, e essas pessoas que não apreciavam ele deram para ele um apelido, que na verdade era um elogio, né? Era um apelido assim crítico, mas era um elogio. Chamavam ele de o monstro de 10 cabeças e 50 braços, porque tanto que ele escrevia assim, né? E tanto que ele pensava nas coisas, assim. Então ele começa a botar esse labor, né? Esse trabalho para Deus, ele sai do ambiente religioso, ele deixa de ser um pastor naquela época e passa a ser um jornalista. E ele começa a fazer o jornalismo dele como uma oferenda a Deus. Ele começa a analisar os vários problemas sociais que tinha naquela época na Holanda, na Europa e no resto do mundo, a partir de um prisma espiritual. Ele tenta olhar a revelação das escrituras dele, da Bíblia, e tenta olhar todas as questões sociais da época por esse olhar. E ele vai analisando tudo por esse olhar e com isso ele consegue trazer vários insights, várias reflexões que tinham na época, né? Sobre como você podia superar os problemas sociais, elas eram limitadas pelas ideologias políticas da época, né? Então, na época, a gente já se tinha o mesmo problema que a gente tem hoje, né? Tinham ideologias conservadoras, ideologias progressistas, e todas elas ficavam disputando ali como fazer a melhor reforma social, mas todas elas eram muito limitadas, né? Por quê? Porque todas elas eram frutos da reflexão humana, né? Que obviamente é limitado, a gente já falou sobre isso agora, é egoísta, é vaidoso. Então Kuyper, ele foi e começou a trazer reflexões espirituais para resolver problemas materiais, que combina muito com aquela máxima de Prabhupada, né? Problemas materiais, soluções espirituais. Então Kuyper ele começa a fazer isso através do jornalismo, e isso foi totalmente revigorante na época. Ele não era um pensador progressista, ele não era um pensador conservador, ele era um pensador espiritual. Ele estava trazendo a reflexão social e o ofício dele de jornalista para uma esfera totalmente nova, que era a esfera da reflexão teológica, né? E aí com isso, o trabalho dele teve um grande impacto na Holanda, e aí ele resolveu ir além. Ele não queria ser só um jornalista para denunciar os problemas sociais e propor soluções espirituais. Ele começou a fazer o seguinte, ele começou a trabalhar com pedagogia e ele se tornou um professor, assim, começou a lecionar em várias
escolas e universidades da Holanda, e ele se tornou um pedagogo tão bom que depois ele fundou a própria universidade dele, que é a Universidade Livre de Amsterdã, que foi uma universidade inteiramente pensada para ser uma universidade onde cada setor da universidade tivesse conectado com Deus. Todo o setor de pesquisa, de ensino, de extensão, de aplicação prática, de gestão da própria universidade, todas elas nascessem a partir de um tipo de reflexão espiritual e fossem feitas como uma oferenda para Deus, né? E essa Universidade Livre de Amsterdã rapidamente se tornou uma das melhores universidades do mundo, está lá até hoje. É uma universidade incrível, né? Ela lidera vários tipos de pesquisa e é incrível, né? E então ele depois conseguiu levar esse tipo de reflexão espiritual para dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente de ensino, de pesquisa universitária, né? E depois ele se torna primeiro-ministro da Holanda, né? Ele virou praticamente, né, ali o principal gestor do país. E aí ele começa a levar as reflexões espirituais dele e esse diáguia, essa capacidade de conectar tudo a Deus, para dentro do labor político, para dentro das atividades políticas dele, né? E, de novo, ele não era um político progressista, ele não era um político conservador, ele era um político espiritualista, né? E o trabalho dele é tão impactante, o trabalho dele foi tão impactante que foi quase 130 anos atrás que o Kuyper viveu, né, e fez tudo isso. E até hoje a sociedade holandesa está colhendo os frutos do que ele fez, das inovações que ele fez em jornalismo, educação e política. Até hoje, assim, ele influencia muita gente, né, das mais diferentes linhas políticas na Holanda. O pessoal respeita muito ele até hoje em dia, né, mesmo o pessoal que não é cristão. Então, assim, ele foi um exemplo de como dava para fazer todas essas coisas relacionando a Deus, né? É o Varnashram que Prabhupada queria que a gente fizesse, né? E o Kuyper, né? Ele influenciou muito depois um outro pensador holandês, que é o Herman Doiver. Foi um filósofo que aí já viveu uns 50 anos depois, né, do Kuyper, viveu na época da Segunda Guerra Mundial, né? E esse Herman Doiver, ele pegou e sistematizou tudo aquilo que o Kuyper tinha pensado, essa teologia das esferas de soberania de Deus. Então, o Doiver, ele pensou assim, por exemplo, como que um matemático vai fazer matemática inspirado por Deus e fazer seu labor matemático como uma oferenda a Deus? Ele foi lá e pensou, e fez um tratado sobre isso. Depois, como que um economista vai pensar um modelo econômico que não é um modelo econômico materialista, mas que é um modelo econômico que é cheio da ideia de dádiva, da ideia de bênção, de misericórdia, que são atributos divinos, né? Ele foi lá, pensou e sistematizou esse tipo de coisa, né? Então, assim, ele queria fazer um modelo econômico que não ficasse preso à lógica de mercado, mas ficasse preso à lógica de misericórdia de Deus, né? Então ele vai lá e faz esse tipo de reflexão. E assim, ele fez muitos trabalhos, ele sistematizou pra caramba, né? Reflexões sobre como a gente pode conectar o serviço a Deus com as mais diferentes áreas, né, do pensamento humano. Um trabalho assim incrível e que tem valor não só para os cristãos, mas até para os Vaishnavas. A gente poderia aprender muito sobre Varnashram lendo esse trabalho do Herman Doiver, né? E assim, ele influenciou muita gente. O Herman Doiver influenciou muita gente, né? Inclusive muitos cientistas cristãos que vieram depois do Herman Doiver foram influenciados por ele. Então, muitos cientistas como, por exemplo, Ian Barbour e John Polkinghorne, que foram dois dos maiores físicos quânticos da história, eles foram extremamente influenciados por Herman Doiver, e o trabalho deles com física, eles faziam como um diáguia, como um ato de oferenda a Deus, né? E Alistair McGrath, que é um físico químico e também um filósofo da ciência, está vivo ainda hoje em dia, é um dos maiores intelectuais da nossa época. Infelizmente ele não é muito conhecido no Brasil. Ele é cristão e ele faz o trabalho dele de pesquisa filosófica e científica como uma oferenda a Deus, né? Tiveram vários movimentos nesse sentido, né? Tem, por exemplo, um artista plástico que eu acho que todo mundo deveria conhecer, Makoto Fujimura. Ele é americano, né, mas ele é descendente de japonês e passou uma boa parte da vida dele no Japão. Então ele faz arte plástica influenciado pelas técnicas tradicionais de escultura e de artes plásticas japonesas. Ele meio que combinou a arte contemporânea com a arte tradicional, na arte medieval japonesa, né? E assim, o trabalho dele é fenomenal. Ele expõe as obras dele nas principais galerias de arte do mundo. E ele é um devoto completo. Assim, toda a obra dele de arte
é uma reflexão teológica. Tem um quadro dele chamado Sea Beyond, né, o Mar Além, que é uma reflexão sobre como Deus encontra a gente no mundo material e como esse contato com Deus vai ser ampliado na eternidade. Assim, é uma das coisas mais lindas assim, que eu já vi, assim, e todo o trabalho dele artístico parte de uma reflexão profunda da relação com Deus, né? Então, assim, isso é Varnashra. A gente pode conectar a arte, a gente pode conectar a ciência, a gente pode conectar a política, a economia, o trabalho agrícola, a administração, tudo com Deus, né? E era esse tipo de coisa que Prabhupada queria, né? Prabhupada, por exemplo, pediu para os devotos, criou, né? Prabhupada ajudou a criar, ainda no final da sua vida, o Bhaktivedanta Institute, que é o Instituto de Pesquisa Científica do movimento Hare Krishna. Como conectar o trabalho científico à consciência de Krishna. Prabhupada, por exemplo, pediu para os seus discípulos, que eram artistas, para que eles fizessem obras de artes assim, profundamente impactantes nas mais diferentes áreas da arte, fazendo reflexões profundas sobre a consciência de Krishna, né? Prabhupada fala para Hayagriva, que foi um dos seus primeiros discípulos, essa conversa existe registrada no Veda Base, que seria ótimo, que ele tinha um grande desejo de que os devotos conseguissem organizar uma orquestra consciente de Krishna, que compusessem peças assim belíssimas, musicais, e que as pessoas pudessem ouvir aquilo e ficarem extremamente tocadas. Da mesma forma que o Bach, por exemplo, né, que muita gente considera o maior músico, né, de todos os tempos, Bach, ele era um cristão profundo, né, e a obra de Bach está até hoje aí, emocionando a gente, sensibilizando a gente. No Japão, por exemplo, o Japão é um país extremamente secularizado, né? E eu estava vendo uma pesquisa acadêmica mostrando qual é a maior fonte de conversão religiosa no Japão. Por que a maior parte das pessoas no Japão deixam de serem materialistas, secularistas, ateus e se tornam devotos? É por causa de Bach. Bach chegou lá na década de 90, né? Quando muito da música clássica europeia começou a entrar no Japão, e os japoneses ficaram assim fascinados com Bach. E eles querem entender de onde vem tanta beleza da composição artística do Bach. E aí eles vão ver a vida do Bach e veem que toda a composição do Bach, na verdade, era uma oferenda a Deus. Todas elas eram de águia, né? E elas acabam assim se conectando a Deus através da música do Bach, né? Então, Prabhupada queria esse tipo de coisa também, né? Prabhupada queria universidades conscientes de Krishna. Inclusive, Prabhupada muitas vezes falou que essa seria a maior pregação do movimento para a consciência de Krishna, seria fazer grandes universidades assim de ponta, instituições de ensino que fossem conscientes de Krishna, que fizessem, né, aquilo que o Abraham Kuyper fez na Universidade Livre de Amsterdã, uma universidade consciente de Krishna, né, uma universidade onde todos os aspectos do funcionamento da universidade, da pesquisa, do ensino fossem conectados a Deus, né? Mas ao mesmo tempo fossem feitos com honestidade intelectual, com rigor, com precisão, com qualidade, com método, né? Então, Prabhupada queria esse tipo de coisa. Inclusive, Prabhupada falou que a principal universidade da ISKCON tinha que ser em Kurukshetra, né? O lugar onde aconteceu a batalha de Kurukshetra, da Bhagavad Gita, né? Então o Prabhupada falou que a Bhagavad Gita foi falada, os devotos tinham que criar a Gita University, a Universidade da Bhagavad Gita, né? Mas uma universidade que tivesse todos os tipos de pesquisa, em matemática, física, química, sociologia, história, mas que tudo isso de alguma forma fosse usado como um jagya para Krishna, né? Então Prabhupada queria que os devotos se envolvessem com atividades sociais, ajudassem, né? Tivessem movimentos filantrópicos. Prabhupada organizou o Food for Life para isso, né? Então, assim, todos os aspectos práticos da vida podem ser conectados à consciência de Krishna. E essa é a forma. Como que eu vou fazer para ter uma vida prática, lidar com toda a dinâmica, com todas as obrigações, com todos os afazeres, com todas as tribulações desse mundo, e ao mesmo tempo não perder o foco em Krishna? A ideia é basicamente depender em Krishna em tudo aquilo que a gente faça e aprender a reconhecer a soberania de Krishna em todas as esferas da vida, né? Então, isso é extremamente importante de ser feito e é um esforço que não pode ser feito só de forma individual. É um esforço que tem que ser feito de forma coletiva, né? De novo, né? Assim, Sadhu Sangha, né? A associação com devotos, ela é importante não só para com que a gente consiga se inspirar, para com que a gente consiga
estudar as escrituras para que a gente consiga se inspirar no cantar dos santos nomes, mas é extremamente fundamental para que a gente consiga viver esse Varnashram de verdade. Por quê? Porque Varnashram é uma sociedade centrada em Krishna. E a gente só consegue aprender a viver uma sociedade, uma vida centrada em Krishna, né? A gente só aprende a ter valores centrados em Krishna se a gente conviver com outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa. Então, Varnashram tem esse outro aspecto interessante, que Varnashram não é só o nosso esforço individual de fazer jhāga, de conectar as coisas com Krishna, mas Varnashram faz com que a gente faça isso de forma coletiva, né? E virtudes só podem ser desenvolvidas coletivamente, né? Existe um grande filósofo que ainda está vivo, bem idoso, mas está vivo ainda, que é o Alasdair MacIntyre. Ele é um dos principais filósofos da ética, vivo ainda hoje em dia. E no começo dos anos 80, ele escreveu um livro muito importante chamado After Virtue, né? Depois da virtude, ou Perseguindo a Virtude. E nesse livro ele traz uma reflexão por que a virtude, a ética, a moralidade está se diluindo cada vez mais na sociedade contemporânea, apesar da sociedade contemporânea ser uma sociedade que busca ser moralista, que busca ser ética, as pessoas querem, né, na nossa sociedade respeitarem, né, mais as outras pessoas, seguirem os direitos humanos. Tudo isso é um tema de reflexão na nossa sociedade, das mais diferentes linhas de pensamento, né, desse mundo. As pessoas estão refletindo sobre essas coisas, mas na prática é difícil implementar isso. De novo, tanto para pensadores progressistas quanto pensadores conservadores estão ambos engajados nesse tipo de reflexão, mas não conseguem traduzir isso na vida prática, não conseguem implementar isso para o seio da sociedade, e o individualismo parece estar crescendo cada vez mais. Então, ele traz uma reflexão muito interessante, né? O Alasdair MacIntyre, ele meio que faz uma arqueologia da ética, uma arqueologia da moralidade no mundo ocidental, nos últimos séculos, e ele mostra que até o século XVII as pessoas elas viviam numa sociedade que era teleológica, ou seja, uma sociedade onde toda a sociedade estava focada em um propósito objetivo, né? E qual era esse propósito objetivo? Esse propósito objetivo era agradar a Deus, né? Ainda que assim, tivessem todo tipo de corrupção social, tivessem problemas, né? Tivesse tirania política, tinha todo tipo de problema, né? Esse mundo é um lugar de problema, assim, não sejamos utópicos, não sejamos sentimentais, esse mundo sempre teve problemas, sempre vai ter problemas. Mas as pessoas tinham um telos, elas tinham um objetivo em comum, e esse objetivo, ele era um objetivo explícito, né? E ele fala que a partir do século XVII a gente vive um período de extrema individualização dos objetivos, né? Qual é o objetivo da sua vida? É fazer o que você quiser com a sua vida, né? Cada pessoa tem o seu próprio sonho e ela vai perseguir o seu sonho. Então, assim, o objetivo da vida não é mais cumprir um propósito coletivo. O propósito da vida agora é cumprir o seu próprio propósito subjetivo. Você vai criar o seu propósito, vai perseguir ele, outras pessoas perseguem um deles, e cada um na sua. E isso teve um lado bom, né? Que as pessoas passaram a respeitar mais a individualidade dos outros, que era algo que realmente faltava no mundo daquela época. Mas isso acabou, assim, se alastrando muito mais do que deveria, e acabou criando uma sociedade extremamente individualista, né? Então, o Alasdair MacIntyre mostra que essa perda de um horizonte teleológico, né, para a sociedade, e também a perda de uma cultura de autossacrifício, fizeram com que as pessoas não saibam mais serem éticas, porque ser ético, ser moral, é algo que você só aprende no contato com outras pessoas éticas e outras pessoas morais. E para isso você precisa ter uma vida coletiva e você precisa ter uma vida de autossacrifício. Você se sacrifica em prol de uma causa maior, se sacrifica em prol de um interesse comunitário, né? E ele mostra como tudo isso se perdeu, né? Foi se perdendo ao longo dos últimos 4 séculos, tá? E aí ele fala, as pessoas ainda buscam reflexões sobre ética, reflexões sobre virtudes, elas tentam construir uma ética das virtudes, só que na verdade elas só ficam na superfície das virtudes, né? Então a gente fala, reflete, pensa, propaga, a gente cria ideologias sobre ética, sobre virtude, mas elas ficam só na superfície, a gente não consegue internalizar essas coisas, simplesmente porque a gente não vive numa estrutura coletiva que permite com que a gente consiga, de fato, assimilar mesmo a essência dessa ética e que a gente consiga reproduzir ela através do nosso comportamento, né? Então, é muito interessante. Isso que ele também fala, também é Varnashram, né? E o Varnashram, ele vai além, né? Qual é a cola que mantém a sociedade junta no Varnashram, né?
no Varnashram existe a preocupação em proteger os interesses individuais, existe a preocupação em proteger os interesses coletivos, mas na verdade existe, acima de tudo isso, o interesse de proteger os interesses, existe o interesse de proteger os interesses de Krishna. E como tanto os indivíduos quanto a coletividade são criações de Krishna, são criaturas de Krishna, todos eles são sagrados, todos eles têm que ser protegidos. Mas, na verdade, nenhum deles é o foco, né? Então, o que acontece? O mundo contemporâneo criou um mundo onde os pensadores progressistas transformaram os interesses individuais em um ídolo, né? O ídolo é a coisa mais importante, ocupou o lugar de Krishna. E muitos pensadores conservadores transformaram os interesses coletivos em outro tipo de ídolo, né? E botam isso acima de tudo. Mas, na verdade, no Varnashram, Krishna é o centro, né? E tanto os interesses individuais quanto coletivos são respeitados por serem parte dos interesses de Krishna. Mas o interesse de Krishna está acima de tudo, e tudo consegue ser harmonizado ao redor dele, tá? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que dar mais atenção a esse Varnashram, a esse desejo de Prabhupada de refletir e praticar consciência de Krishna dentro desse ambiente social, transportando consciência de Krishna para todos os aspectos da vida. A gente tem que começar a refletir e praticar seriamente, e criar instituições que tentem praticar seriamente esse tipo de coisa, que Prabhupada chamou de os 50% restantes para completar a missão dele. Tá bom, pessoal? Sem esse Varnashram, muito dos aspectos da consciência de Krishna, para muitas pessoas, vão ser só abstrações, vão ser só ideias que vão ser difíceis de serem materializadas, de se tornarem tangível, algo que elas consigam viver de forma sustentável por toda a vida. Então, vida espiritual sustentável precisa desse Varnashram, precisa dessa encarnação. Krishna, quando vem salvar esse mundo, ele não encarna como um avatar. Então, a consciência de Krishna, ela também tem que encarnar no todo da vida, em todos os aspectos da vida. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos ver se temos aqui perguntas ou comentários. Vou tentar deslizar aqui sem derrubar o celular. O Hanuman perguntou assim, esse desejo, ele é da mente ou ele é da alma? Puxa, eu não sei em qual momento o Hanuman perguntou isso, porque apareceu o comentário aqui, mas eu não sei exatamente em qual momento da aula ele escreveu. Mas eu acho que foi no momento que eu estava falando sobre kama, né? O desejo egoísta, o desejo de ter prazer, né? Que nós possuímos. E que Krishna mostra como sendo um dos lugares, né? A mente sendo um dos lugares que já foi corrompido por esse desejo egoísta, por esse pecado, né? Então, claro, o desejo de ter prazer, muitas vezes, o Bhagavatam aponta para isso, ele é inerente da alma, né? Porque o desejo de ter prazer é o desejo que vem de Krishna, né? E como a alma é feita a imagem e semelhança de Krishna, a alma ela também tem um desejo de ter prazer. Mas esse desejo de ter prazer é um desejo de ter prazer puro, né? É um desejo de ter prazer através do serviço, né? Então, o kama é a corrupção desse desejo. E é um desejo, sim, da mente, né? É o desejo da alma original que foi corrompido pela mente. Então, ele se torna um desejo de explorar esse mundo de forma egoísta, né? Para atender essa necessidade de prazer. Bhaktivinoda Thakur explica isso no livro dele, Jaiva Dharma, né? Que a alma ela é Satchitananda. A alma é eterna, ela é plena de conhecimento e ela plena de prazer, de bem-aventurança. E quando a alma ela vem nesse mundo, todos esses aspectos Satchitananda são refletidos na nossa estrutura psíquica, no nosso corpo sutil. Então, Sat, que é o aspecto de eternidade, vira Ahankara, vira o falso ego. Por quê? Porque Sat é a eternidade. E o Ahankara é o aspecto que faz com que a gente, o aspecto da nossa existência material que faz com que a gente consiga lidar com a efemeridade desse mundo e se conformar com a efemeridade desse mundo. Então, o falso ego faz com que a gente se conforme com várias circunstâncias temporárias, né? Agora eu sou jovem, sou velho, agora eu sou solteiro, sou casado, sou viúvo, sou aluno, sou professor, sou aposentado, né? Então, essa conformidade com várias situações temporárias é característica do Ahankara, do falso ego, né? E o falso ego, ele é esse reflexo, né? Essa corrupção de Sati, do aspecto Sati da alma. Chit, que é o aspecto de conhecimento, se reflete e vira Buddhi, vira inteligência material. Enquanto Chit é o conhecimento sobre
Krishna, sobre as outras almas e sobre quais necessidades Krishna e as outras almas possuem e o que eu posso fazer para servi-los, Buddhi, a inteligência material, vai fazer com que a gente use a nossa capacidade de discernir, de pensar, de raciocinar, de criar estratégias para poder satisfazer os nossos interesses egoístas, né? E, por fim, Ananda, que é o aspecto de plenitude de prazer da alma, que é um prazer que vem do serviço, prazer de dar prazer para os outros, se corrompe e vira manas, vira mente material, que é esse centro de desejos egoístas que a gente possui. É muito interessante, assim, a gente é tão egoísta que até as nossas ações piedosas, elas passam por esse filtro egoísta. Para mim, assim, eu fiquei muito admirado quando eu estava no final do ano passado ouvindo um podcast sobre o conto de Natal, né? Aquele conto de Natal famoso, né? Do Scrooge, que é aquele cara egoísta, né? E ele é assombrado pelo fantasma do Natal presente, do Natal passado, do Natal futuro. Tem um monte de filme sobre isso, né? E esse livro, né, foi escrito pelo Charles Dickens. E assim, ele mudou toda a estética que a gente tem do Natal, toda a nossa concepção do Natal, muito da imagética, da estética toda de Natal do mundo ocidental dos últimos 120 anos, veio desse livro do Charles Dickens, né, do Conto de Natal. E como que ele fez esse livro, né? Para fazer o personagem do Scrooge, que era um cara extremamente egoísta, ele saiu entrevistando as pessoas em Londres, para tentar entender melhor a psicologia do egoísmo, né, e tal. E ele queria entender também, para entender a psicologia do egoísmo, ele queria entender o inverso do egoísmo, ele queria entender a filantropia. E ele queria entender a psicologia da filantropia. E ele começou a perguntar para as pessoas por que as pessoas faziam caridade em Londres, né? E muita gente falou, eu dou caridade porque o sofrimento alheio me ofende. Ou seja, as pessoas pensavam o seguinte... quando eu chegar em casa, eu quero fazer um banquete com a minha família. Mas se na hora que eu for fazer esse banquete, se eu lembrar que tem gente passando fome na rua, isso vai atrapalhar o meu prazer. Eu não vou conseguir relaxar e comer e fazer um banquete com a minha esposa, com meus filhos, se eu lembrar que tem gente passando fome. Então, para eu poder estar com a consciência mais limpa, mais tranquila, para eu poder ter prazer, eu vou lá e dou minha caridade. Então, as pessoas, assim, a principal mola... Isso é muito interessante, isso assim, surpreendeu Charles Dickens e me surpreendeu muito quando eu estava ouvindo sobre essa história, que a maior parte das caridades que a gente faz é para a gente estar com a consciência tranquila, né? É para a gente poder ter mais prazer, não é para resolver o problema do outro. Mesmo quando a gente resolve o problema do outro, mesmo quando a gente tem interesse em resolver o problema do outro, a gente está querendo fundamentalmente resolver um problema nosso, né? Então, nesse mundo é difícil ter pureza, né? Pureza vem de Krishna. Então sim, a gente acaba meio que corrompendo as tendências inatas, naturais da alma, né? Vamos lá. O Fernando comentou aqui... peraí, tem outros comentários. Hare Krishna, pessoal que entrou aqui. Clarissa, Hare Krishna. O Marcelo comentou, são tantos caminhos que Krishna prepara para todos nós. Como descobrir qual é o nosso caminho? Boa pergunta. Tem várias reflexões que a gente pode fazer nesse sentido. Diva Goswami, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Assim, eu acho que foi uma das reflexões mais interessantes que eu já vi, né? Como que a gente descobre qual é o nosso Dharma? Como que a gente descobre qual é o nosso propósito? Bem, tem dois pontos aí, né? Primeiro, antes de entrar na reflexão do Diva Goswami que eu ia falar, vou falar de uma outra coisa, né? Como descobrir qual é o que Krishna espera da gente em termos de serviço devocional, né, de uma forma geral. De uma forma geral, a tradição Vaishnava vai responder que Prabhu Datta Desha e Prabhu Datta Seva, o serviço especial que a gente tem que fazer para Krishna, a nossa missão nesse mundo, e Prabhu Datta Desha, né, o lugar onde a gente vai fazer esse serviço devocional, de uma forma geral, são revelados pelo próprio Krishna. Prabhu é Krishna, né? Prabhu Datta Seva, o serviço dado por Krishna, e Prabhu Datta Desha, o lugar que Krishna dá pra gente fazer serviço, né? Então Krishna espera algo da gente, então é ele que dá esse serviço e ele vai manifestar isso de várias formas, né? Mas principalmente ele vai falar isso através dos seus devotos, através do Guru. Então o Guru ajuda a gente a descobrir esse tipo de coisa. Mesmo o Prabhupada, por exemplo, né? Prabhupada, o Guru dele, Bhaktisiddhanta Sarasvati, pediu que ele fizesse serviço devocional pregando consciência de Krishna para o mundo ocidental. E Prabhupada tentou pregar de várias formas, mas a gente vê a biografia de Prabhupada que, assim, a pregação dele ficou limitada por muito tempo.
até o momento que ele falou, poxa, eu vou fazer de qualquer forma o que meu mestre me pediu, né? E foi pro Ocidente, e aí a gente viu, assim, toda a explosão, o impacto, né, que a pregação dele teve, né? Então, assim, de uma forma geral, o Guru revela, devotos, né, maduros vão ajudar a gente a entender essas coisas, né? Então, precisa de sadhusanga, precisa da companhia, né, da inspiração de outros devotos. Krishna, claro, Krishna vai falar com a gente também internamente como Paramatma, então Krishna dá intuições, Krishna dá inspirações pra gente, mas a gente precisa conversar com outras pessoas, né? A gente precisa dialogar e precisa de sadhusanga, né? Principalmente da ajuda do Guru, mas da ajuda de outros Vaishnavas também. Né? Bhaktivinoda Thakur até ele tinha uma ideia interessante, ele achava que toda congregação de devotos tinha que ter um comitê de pessoas especializadas treinadas para entender a vocação de um devoto, para entender, né, a psicologia daquele devoto, para entender o que Krishna quer daquele devoto, né? E ele falava que tinha que ter um comitê de 5 pessoas, não sei por que esse número 5, né? Mas ele achava interessante que fossem criados esses comitês de pessoas que fossem treinadas tanto nas escrituras, pessoas que fossem maduras e que tivessem capacidade de orientação vocacional e essas pessoas maduras ajudassem, né, os devotos a descobrirem o seu caminho na vida, né? E ele até pede, tem uma carta dele para Bhaktisiddhanta que ele pede para Bhaktisiddhanta investir na criação desse tipo de mecanismo. Então isso é uma coisa legal da gente pensar. Mas o que eu ia falar sobre Jiva Goswami é que Jiva Goswami ele fala que a nossa vocação, o que Krishna quer da gente, o nosso Dharma, isso é uma coisa que Prabhupada também fala, né? Mas Jiva Goswami ele fala bem interessante, ele fala que a nossa vocação é aquilo que a gente não consegue deixar de fazer, é aquilo que a gente vai fazer de qualquer forma, né? Krishna também fala sobre isso no 3º capítulo da Bhagavad Gita, mas Jiva Goswami fala que basicamente a gente tem que fazer diferentes coisas, né? E a gente tem que reparar como a nossa própria consciência responde aos diferentes ofícios, às diferentes atividades que a gente está fazendo. Né? Então, por exemplo, um filósofo, um intelectual, assim, que tem que pensar a consciência de Krishna, esse é o Dharma dele, né? E pensar e ensinar a consciência de Krishna. Tudo que ele fizer, ele vai fazer com essa tendência de pensar, de refletir. Então, se você bota, por exemplo, um filósofo para administrar, ele não vai administrar como um administrador, ele vai administrar como um filósofo, né? Ele vai pensar a administração de forma filosófica, conceitual, ele vai pensar o contato com as outras pessoas, ele não vai conseguir parar de ser um intelectual, né? Então, se você bota um intelectual para cuidar de um jardim, ele vai pensar como um filósofo, ele vai pensar aquilo de forma sistemática, vai tentar entender o propósito daquilo, né? Ele não é uma pessoa pragmática, ele é uma pessoa que reflete. Aí você bota um artista para fazer qualquer coisa, você bota um artista para cuidar de um jardim, ele não vai estar pensando na produtividade daquele jardim, ele vai estar pensando na beleza, porque ele é um artista, né? Um artista é aquele que canaliza o significado desse mundo, né? Como diz Kavin Severance, grande filósofo da arte, o artista, ele é assim aquele que traz uma abundância de significado, um excedente de significado em tudo aquilo que ele faz. Então ele põe sentido, põe beleza em tudo aquilo que ele faz. Ele não está interessado em produção utilitarista, ele está interessado em beleza, em significado, em sentido, em fazer as pessoas perceberem o significado por trás das coisas. Então se bota um artista para fazer qualquer coisa, para lidar com pessoas, a forma dele falar é artística, é poética, né? Ele vai tentar se empenhar daquela forma. Então quando você faz diferentes atividades e observa o seu padrão, né, de comportamento, o seu padrão de ação por trás de todas essas atividades, você vai entender quem você é, né? Você vai entender qual é a sua vocação. E a gente tem que usar a nossa vocação para Krishna, é isso que Krishna espera da gente, né? Ele fala, né, que a nossa vocação não pode ser reprimida. Krishna fala isso para Arjuna no 3º capítulo da Bhagavad Gita. Essa repressão não vai levar a nada. Arjuna era um guerreiro, então ele tinha que guerrear, né? E assim, cada um de nós tem uma natureza que tem que ser oferecida para Krishna. Então, essa dica do Jiva Goswami eu achei excelente, né? E assim, é isso que a gente deveria esperar que a educação fizesse. A educação, ela não deveria ser só um ambiente educacional não deveria ser um ambiente onde só as pessoas eram expostas a um monte de teoria, mas tinha que ser um ambiente onde as pessoas poderiam descobrir quem elas são, descobrir sua própria natureza.
Então, se a gente tivesse contato prático com diferentes atividades, a gente naturalmente ia perceber qual era a nossa vocação. Mas a gente não tem, infelizmente, esse tipo de possibilidade no ambiente educacional contemporâneo, na maior parte deles, né? A gente é massacrado por um monte de teoria e depois, com 16 anos de idade, você tem que decidir o que você vai fazer o resto da vida e escolher uma universidade sem nunca ter tido quase nenhuma experiência prática de vida, né? E depois passa o resto da vida amargando o fato de ter feito uma escolha que depois você acha que não é a escolha correta. Então é muito triste tudo isso, né? Muitos talentos são desperdiçados, né? Mas a gente tem que tentar descobrir quem a gente é para a gente poder oferecer a nossa natureza para Krishna. E para isso, Sadhu Sangha, os acharyas vão falar, é importantíssimo, tá? O Fernando falou, bom dia, Fernando, Hare Krishna. Aí ele perguntou, excelente bagagem cultural, falou também sobre a vida de outros filósofos, só tem a agregar mais conhecimento para quem está assistindo a live, obrigado. Ele falou, aí a Lu comentou, Hare Krishna Lu, por favor, fale o nome do artista nipo-estadunidense antes por você citado, como exemplo de arte devocional. É o Makoto, M-A-K-O-T-O, Fujimura, F-U-J-I-M-O-R-A, Makoto Fujimura, excelente, assim, excelente. E ele tem um livro que eu acho, assim, um dos melhores livros de teologia que eu já li na vida, assim, e ele, como ele é um grande artista plástico, né, ele tem esse senso artístico, poético, né, de ver significado em tudo. Então ele tem 2 livros, né, Cuidado Cultural e Arte mais Fé. Esses 2 livros deles, assim, são excelentes. Ele mostra como unir teologia com arte. Acho, assim, excelente esse livro, mesmo para quem não é artista. Ele fala muito, assim, de forma muito inspiradora, como o ato de criar, a criatividade humana, ela é uma dádiva de Deus e que a gente tem que... E como a gente pode conectar essa criatividade humana na nossa relação com Deus e como a gente pode se tornar muito mais íntimo de Deus através do exercício consciente da criatividade, né? E a gente pode usar a criatividade em qualquer tipo de atividade, não necessariamente só da atividade artística, né? Eu, por exemplo, sou cientista e a atividade científica, ela é cheia de criatividade, né? Porque como que você faz o seu trabalho científico? Como que é a base do labor científico? Você usa a criatividade para pensar hipóteses e depois você vai para o laboratório para testar essas hipóteses, né? Então a parte mais prática, objetiva do trabalho científico é só a parte final, é a parte que você vai para o laboratório testar a hipótese. Mas todo o começo do trabalho científico é um trabalho de criatividade, né? Em muitas universidades na Europa, assim, os cientistas eles têm essa possibilidade de estar num ambiente extremamente estimulante para a criatividade, justamente para eles poderem fazer o trabalho deles de forma bem feita. Aqui no Brasil, infelizmente, né, o cientista ele normalmente é massacrado com uma carga quase descomunal assim, de trabalho, e a gente não tem muito tempo para poder ter esse ócio criativo. E eu acho que isso é um dos principais motivos pelo qual o cientista brasileiro não consegue produzir tanto, apesar de ser muito capacitado, né? Eu acho que isso é uma coisa que impacta até mais na nossa falta de qualidade de produção científica aqui no Brasil, mais até do que a falta de investimento, que é um outro problema, né? Mas a criatividade, por exemplo, ela é parte muito importante do trabalho científico. A criatividade ela é parte muito importante do nosso trabalho, como, por exemplo, pais e mães, né? Paternidade, maternidade, exige uma dose cavalar de criatividade para você lidar com as situações, para você tentar entender a cabeça ali dos seus filhos, saber instruir eles da melhor forma, ser compreensivo, tentar... Criatividade é fundamental, né? Então, criatividade é uma coisa que a gente usa em todas as esferas da vida humana. E é muito legal, assim como o Makoto Fujimura mostra como a gente pode usar a nossa criatividade para Deus como uma forma de estreitar nosso relacionamento com Ele. Aconselho bastante a leitura. Inclusive, os devotos aí que forem artistas, aconselho muito lerem, refletirem e tentarem enriquecer a reflexão que ele faz ali com várias reflexões que Rupa Goswami fez também sobre arte e devoção. A gente tem uma tradição assim que ela tem fontes assim inesgotáveis de reflexão e que a gente deveria aproveitar melhor se a gente quer cumprir essa missão de Varnashram que Prabhupada deu pra gente. Tá bom, pessoal? É isso, tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem com Krishna, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.